Muito boa noite. Será dos derbys mais quentes dos últimos anos. Benfica e Sporting jogam este domingo no Estádio da Luz. Um jogo que parece ser mais do que um mero jogo. Tensão entre as duas direções, com Jesus no epicentro do choque destas duas placas tectónicas que envolvem milhões de adeptos. Uma rivalidade muito antiga, mas agora apimentada por vários episódios que nada têm a ver com o desporto em si, mas que contaminam todo o ambiente em torno deste grande derby do futebol português. Carlos Xistra será o árbitro do encontro, que é considerado de alto risco e que acontece numa altura em que o Sporting partilha a liderança do campeonato com o Futebol Clube do Porto e as Águias estão a 5 pontos, mas com menos um jogo. Já houve polémicas com alegados SMS que Jesus terá enviado a jogadores do Benfica, depois a luta dos dois clubes para a contratação de Franco Sérvio, o processo judicial que o Benfica moveu a Jesus, querendo ser ressarcido em milhões de euros pela forma como o técnico saiu da Luz, e mais recentemente um novo episódio a envolver os contactos telefónicos do técnico do Sporting e de alguns jogadores, Rui Patrício, Adrián Silva e William Carvalho, que foram publicados num blog, o que terá levado a uma enxurrada de SMS ao técnico e aos jogadores leoninos. Já de hoje, as polémicas declarações de Marco Ferreira a acusar Vítor Pereira de pressões. Vamos fazer a antevisão deste jogo com os comentadores Chica, Rui Gomes da Silva, Augusto Inácio e também o David Borges. A polémica em torno da arbitragem antes do derby subiu de tom, com uma entrevista do antigo árbitro internacional Marco Ferreira. O ex-juiz acusa o presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira, de ter telefonado aos árbitros nomeados para os Jogos dos Encarnados para favorecerem o Benfica. Vítor Pereira vai apresentar uma queixa-crime contra Marco Ferreira. Se o derby já estava incendiado pelo processo imposto a Jesus, pelo Football Leaks, pela guerra de palavras e acusações, pelas ofertas de vouchers aos árbitros, um novo capítulo surgiu 24 horas antes do jogo. Uma entrevista polémica do antigo árbitro internacional Marco Ferreira ao jornal espanhol AS, onde acusa o presidente do Conselho de Arbitragem de tentar influenciar os juízes nomeados para os Jogos do Benfica. O ex-árbitro, que se retirou depois de descer de categoria na época passada, diz que só recebia telefonemas de Vítor Pereira quando era chamado para os Jogos dos Encarnados. O Benfica nunca me ligou para os favorecer, mas Vítor Pereira sim. Para Vítor Pereira, fazer um bom jogo é o Benfica ganhar. Marco Ferreira diz que isto acontece porque o Benfica é o único clube que apoia Vítor Pereira como presidente do Conselho de Arbitragem e que os outros árbitros não denunciam o caso porque temem represálias. Vítor Pereira já reagiu, acusa Marco Ferreira de calúnia e anuncia que vai apresentar uma queixa-crime e fazer uma participação ao Conselho de Disciplina contra o antigo juiz. Rui Vitória não quis comentar o caso, mas o Benfica reagiu através do diretor de comunicação. Na página de Twitter, João Gabriel sugere que a entrevista é uma encomenda de Rulen Lopetegui. O treinador do Porto falou sobre a denúncia. L'anno passado falei eu muito. E não quero falar mais nada. E não é preciso falar mais nada. Há factos que não precisa falar mais, este é um deles. Mas não é novo isto. A antevéspera do derby também ficou marcada pela divulgação dos números de telefone de Jorge Jesus e dos 3 capitães do Sporting, Adrián, Rui Patrício e William Carvalho, expostos num fórum afeto ao Benfica na internet. Para nenhum, não só para os do Sporting, mas também para os do Benfica, será igual nisto. O ruído que se faz à volta do jogo, para eles é indiferente. Perante o clima demasiado tenso para ser ignorado, a PSP anunciou reforço de segurança acima do habitual para o derby na Luz. O Sporting pede a descida de divisão do Benfica. A fonte oficial do clube disse à SIC que os Leões entendem que as declarações de Marco Ferreira provam manifestamente que o Benfica infringiu o artigo 62 do regulamento disciplinar da Liga, corrompendo uma equipa de arbitragem, atitude punível com a pena de descida de divisão. Os Leões afirmam que as caixas, aliás, oferecidas pelo Benfica, era uma forma tácita de corrupção e agora reforçam que as declarações do ex-árbitro atingem novamente o Benfica porque os telefonemas revelados por Marco Ferreira reforçavam a necessidade de favorecer os encarnados nas arbitragens. Parto para a conversa então com os convidados desta emissão, Rui Gomes da Silva, Augusto Inácio e David Borges. Muito boa noite, meus senhores. Rui Gomes da Silva, começo por si. Como é que encara esta tomada de posição do Sporting?
claramente aqui a falar em corrupção. No dia de hoje, 24 horas antes do jogo com o Benfica e na sequência da entrevista de Marco Ferreira ao AS. Quer que eu seja muito frontal ou quer que eu disfarce? Quer que seja... Muito frontal, uma patetice. É como encaro. Mais perguntas. Não considera que os Leões tenham qualquer fundamento quando fazem a associação da questão das caixas com a questão denunciada por Marco Ferreira dos telefonemas de Vítor Pereira antes dos jogos com o Benfica? João, não. Vamos lá ver. Isto vale o que vale. Repara, uma entrevista dada por um árbitro que desceu por incompetência, por más arbitragens, numa época em que apita 2 jogos do Benfica, que precisamente são os jogos em que o Benfica perde. O Benfica perdeu em Braga, apitado pelo Sr. Marco Ferreira. O Benfica perdeu em Vila do Conde, apitado pelo Sr. Marco Ferreira. Uma entrevista dada na véspera do Benfica Sporting, a um jornal espanhol, que, como deve imaginar, a coisa que mais se preocupa é entrevistar pessoas ligadas ao futebol português. Depois de entrevistar pessoas ligadas ao futebol português, é pessoas ligadas à arbitragem. E depois de questionar e de gostar de ter entrevistas de futebol português e pessoas ligadas à arbitragem, é pessoas árbitros, ex-árbitros que desceram de divisão e que por causa disso abandonaram o futebol português. Não acha isto uma coincidência muito grande? Acha que o jornal AS, que é o jornal de referência do desporto espanhol, nomeadamente do futebol, se preocupava na véspera do Benfica Sporting ir entrevistar o árbitro que desceu o ano passado por incompetência, que apitou 2 jogos do Benfica em que o Benfica perdeu esses mesmos 2 jogos, dizendo que o Benfica corrompia arbitragens. Mas diga uma coisa, deixe-me só esperar um bocado. Agora você perguntou, eu disse que é uma patetice. Você queria ouvir mais, já agora vai-me ouvir tudo aquilo que tenho aqui para dizer. Repara uma coisa, são encomendas, são jeitinhos. Como diziam-se lá quando eu era novo, jeitinhos dava à prima dos outros, não é? E depois tinha uma determinadas consequências. Isto é um jeitinho dado por um senhor que foi corrido por incompetência da arbitragem. Mas mais grave do que isso é que este senhor em causa não só deu o jeitinho, como agora, ameaçado de um processo crime em relação àquilo que fez, vem dizer o contrário daquilo que disse. Vem dizer o seguinte, é que afinal Vítor Pereira nunca lhe pediu para beneficiar o Benfica. Ou seja, toda a tese montada é uma tese de cabal, é uma tese de tentativa de encenação de uma determinada simulação de corrupção que afinal a montanha pariu um rato. O próprio senhor que veio dizer que o Benfica o beneficiava, que a pessoa em causa lhe telefonava só na véspera dos jogos do Benfica, veio dizer afinal que não era verdade. E se vir os últimos takes das notícias, vem dizer precisamente isso. Ou seja, o que é que vem dizer o senhor Marco Ferreira, que eu não conheço pessoalmente, que deve ter todas as motivações, todas as razões e todas as justificações para fazer esta cena triste e esta cena completamente, estes jeitinhos, ou seja, isto só pode ser encomenda. Porque, repara uma coisa, o AS é conhecido por ter lá uma pessoa que é, segundo me dizem, ou se eu peço desculpa se não for, que é amigo do atual treinador do Futebol Clube do Porto. O treinador do Futebol Clube do Porto, perguntado, faz este ar de virgem ofendida, de virgem, nem é ofendida, é de virgem desconhecedora da realidade, dizer, eu não sei de nada, mas de verdade isto já se passa há muito tempo. Não se passa há muito tempo, pelo ano passado é que foi incompetente em relação àquilo que tinha que fazer. Perdeu um campeonato. Perguntou ao Inácio, se calhar foi treinador, até já foi campeão pelo Sporting, que um treinador que perde um campeonato como aquele, perdeu o ano passado, deveria ter sido despedido. Só não é despedido por questões internas, mas isso é um problema, ainda bem que ele lá está, será um dos grandes trunfos para que o Porto este ano não ganhe o campeonato nacional. Mas tudo isto tem um encadeamento. E há uma entrevista de um árbitro, surgida num jornal espanhol, a falar sobre o Benfica, na véspera do Benfica de Sporting, que era preciso incendiar. Última encenação, último ato, tipo Castro, a tragédia de António Ferreira. O que é que vem dizer o presidente do Sporting? Vem dizer uma coisa, parece aqueles gravadores que têm um papagaio, não é? Quando a gente metia uma moeda, dizia uma coisa qualquer que dizia o Benfica tem que ser divisão. O presidente do Sporting só sabe dizer uma coisa, o Benfica tem que ser divisão. Pergunta-lhe, amanhã vai estar bom tempo, vai chover no Estado da Luz, e ele diz, o Benfica tem que ser divisão. Pergunta-lhe, o Sporting já renovou com o Carrilho, o Benfica tem que ser divisão. O Benfica tem que ser divisão. É a única coisa que o preocupa. Porquê? Porque ele percebe que enquanto lá estiver no Sporting, o Sporting não vai a lado nenhum se o Benfica não descer divisão. Portanto, o único objetivo, a única consequência, a única condição para que ele tenha êxito no Sporting é que o Benfica desce a divisão. E eu compreendo. Por mim, quero que o Sr. Marco Ferreira tenha muitos dias de felicidade depois de ter deixado de apitar, até porque ele, o ano passado, como se viu, foi o que foi em relação ao Benfica. Em relação ao Presidente do Sporting, eu digo sempre isto aos meus amigos do Sporting. Eu só não me meto sócio do Sporting porque não consigo.
porque senão inscrevia-me sócio do Sporting e iria lá votar Bruno Carvalho, porque o Bruno Carvalho será a garantia de que o Sporting, com todo o respeito dos sócios do Sporting, manterá por este caminho, e este caminho, ouça, posso me enganar muito, mas não vai levar a lado nenhum. Está feita esta tese de interpretação e de, mais do e de que isto, defesa do Benfica. Augusto Inácio, a verdade é que a fonte oficial do Sporting revelou à SIC e fez uma associação destas declarações de Marco Ferreira também com a questão das prendas aos árbitros. Há aqui uma tentativa também do Sporting claramente acusatória relativamente ao Benfica. Boa noite e boa noite para quem está em casa a ver-nos. Bem, estava a ouvir com grande atenção as palavras do Dr. Rui Gomes da Silva em relação ao Marco Ferreira, mas se calhar é uma coincidência muito grande. Os 2 jogos que o Marco Ferreira apita ao Benfica, que o Benfica perde, é nesse ano que o Marco Ferreira desce de escalão. Coincidência, porque não por esses jogos, Inácio. Não, mas por causa dos outros jogos. Porque esses jogos ele teve. Mas esses jogos ele teve boa classificação. Olha, ele perdeu por causa de um Setúbal Porto que teve uma nota negativa por ter beneficiado o Porto. E é que ele teve. Mas vou-lhe dizer uma coisa, mas foi uma coincidência muito grande. Ainda por cima, descendo de divisão, vai apitar a final da Taça Portugal. E um árbitro profissional e consegue descer de divisão. Realmente há aqui coisas muito estranhas aqui por trás. Agora, o que é que o Sporting quer? Mas deixe-me dizer também outra coisa, ao Dr. Ramos da Silva. Diga, que Deus permita que tenha muita saúde, que o Dr. Bruno Carvalho fique no Sporting muitos anos. Ambos a desejar o mesmo. Porque você já está a ver que o Sporting está diferente. Para melhor. O Sporting já não é o coitadinho, o Sporting já não é aquele que deixa ficar sossegado, não luta, não dá o peito às balas. Bruno Carvalho tem dado o peito às balas, à sua maneira, polémica ou não, à sua maneira. Isso é verdade, mas tem lá ido e tem demonstrado realmente um grande vigor e uma grande retoma daquilo que era o ADN do Sporting. Isso é verdade. E eu acho que ele está a conseguir, aos poucos e poucos está a conseguir, e este ano, até talvez alguns anos para cá, é a primeira vez que o Sporting vai estar da Luz à frente do Benfica. Este ano. Nos outros anos, normalmente, o Benfica está sempre à frente do Sporting. E este ano tem essa coincidência do Sporting estar à frente. E é um jogo muito, muito complicado para os dois, como é evidente. Uma carga emocional mais forte para o Benfica, porque o Benfica, embora tenha um jogo a menos, se perder este jogo com o Sporting, fica numa situação muito delicada em relação àquilo que é o objetivo do Benfica, embora nada fique definido, fica a 8, falta disputar um jogo. Exato. Embora nada fique definido, mas fica uma marca, ou pode ficar uma marca muito grande em termos psicológicos em relação ao futuro. Mas o Sporting o que quer não é que o Benfica deixe a divisão, é que as autoridades, as autoridades competentes analisem as coisas e que decidam. O que o Sporting quer é que decidam. Houve o problema dos vouchers. Que digam que sim ou que não. O Benfica não desmente. Já se percebeu que dava. Se isso é motivo para, então as autoridades competentes, o Conselho de Disciplina, que resolva o que tem que resolver. Em relação a esta entrevista do Marco Ferreira, não é a primeira vez que diz isto, é bom não esquecer isto. O timing de aparecer agora, não sei, não é para beneficiar o Sporting de certeza absoluta, porque este foi o segundo timing, porque primeiro já ele tinha dito o que tinha dito. O que é certo é que, até à data, Vítor Pereira não desmentiu o que falou com o Marco Ferreira em relação às chamadas telefónicas antes dos jogos do Benfica. Não foi desmentido. Outras questões que está para aí além, então falta apurar a verdade, e o Sporting quer é que se apure a verdade. Não é que deixa a divisão, que não deixa a divisão. Apurar a verdade, e sendo apurada a verdade, as coisas de certeza que terão o seu caminho. E que poderão ter, então, essa consequência. David Borges, como é que interpretas todo este encadeamento de acontecimentos? Se o ambiente já estava quente, com esta entrevista de Marco Ferreira ao AS, ainda ficou mais quente, entretanto, mais uma reação oficial do Sporting, embora não propriamente assinada. Na tua ótica, o que é que está aqui em causa e se deveria eventualmente existir um pouco mais de prudência a 24 horas antes de um derby desta natureza? Falarei também do Marco Ferreira, mas o que importa dizer agora é que o futebol dispensa todo este clima que se cria à volta de um jogo, qualquer que ele seja. Mas não é novidade para nós que haja este ambiente, porque noutros momentos, noutros derbys, houve situações semelhantes, mais ou menos quentes. E para além disso, não é uma situação específica do futebol. O país está muito crispado e quando se fala que isto se passa só no futebol, é preciso também fazer subir isto para a política, que está tão crispada, ou se calhar mais até, do que o futebol. Mas a minha memória do derby centra-se muito
em jogadores. O Inácio está aqui à minha frente e é um dos elementos da minha memória. Os derbys fazem-se, ou fizeram-se, ou construiu-se a minha memória com Travassos ou Eusébio, com Nené ou Manuel Fernandes, com o Inácio ou Veloso, e portanto o que fica de anos de derby não é nenhuma polémica criada e alimentada por dirigentes, é aquilo que se passou dentro dos relevados. E portanto a minha expectativa é que amanhã aconteça exatamente a mesma coisa, um grande jogo de futebol, embora perceba que muita gente gostaria de ver este encontro e não vá ver, porque sente que há aqui uma ameaça latente à volta deste jogo e isso não é nada bom. Mas em relação a Marco Ferreira, eu queria dizer que há aqui uma situação curiosa que se passa em Espanha. Marco Ferreira deu esta entrevista ao AS precisamente numa altura em que a imprensa espanhola também fala de uma situação semelhante no futebol espanhol. Também há queixas de que um assistente ou um provável assistente do próximo jogo Real Madrid-Barcelona teria ligado, ou melhor, esse assistente teria sido contactado por um vogal do Conselho de Arbitragem espanhol para que no jogo Real Madrid-Barcelona do final de novembro, esse fiscal de linha ajude o Real Madrid, considerando esse vogal que qualquer ação do árbitro faria ou provocaria muito barulho e, portanto, seria o assistente a ter de fazer alguma gestão do jogo no sentido de denunciar o Real Madrid. E, portanto, há aqui duas situações ibéricas que são interessantes e que se passam exatamente ao mesmo tempo. Acho que as afirmações de Marco Ferreira são gravíssimas. Ele vai ter, evidentemente, de provar isso. E aparentemente Vítor Pereira já fez saber que vai mover um processo e, portanto, é na via judicial que isso vai resolver, a palavra de um contra o outro, mas, enfim, há elementos que Marco Ferreira avançou e que exigem, de facto, uma investigação. Quanto mais não seja para se descobrir aqui que há alguém que está a mentir ou que está a extrapolar uma determinada situação e merecerá, por isso, ser punido. E, portanto, em relação a isso, é que o que eu julgo que se deve dizer nesta altura, porque o que está aqui é a palavra de um ex-árbitro, Marco Ferreira, contra a palavra de um presidente da arbitragem, Vítor Pereira. Aproveito para dizer que Vítor Pereira está transformado num saco de pancada, mas provavelmente ele próprio já deveria ter interiorizado a ideia de que é chegado provavelmente o momento de, saindo, ajudar a que a crispação no plano da arbitragem se reduza bastante. Já agora só uma coisa, esta conclusão do David Borges é rigorosamente aquilo que alguém que se pretende no futebol português, ou seja, tentar tirar Vítor Pereira da arbitragem. Há aqui uma manobra feita por alguns dirigentes cujo único objetivo é controlar a arbitragem. E não vamos esquecer isso. E, portanto, vale tudo, estamos na época do vale tudo. O que é que interessa? Interessa tirar Vítor Pereira. Calunia-se Vítor Pereira? Vamos caluniar Vítor Pereira. Mentimos sobre Vítor Pereira? Vamos mentir Vítor Pereira. Eu vi aqui, em determinado momento, há um jogador na equipa B de uma determinada equipa que tem uma entrada violenta e magoa-se. Esse mesmo clube veio fazer um comunicado contra Vítor Pereira, dizendo que Vítor Pereira que era o responsável por aquilo que aconteceu num jogo das equipas B, e posso dizer, era o Futebol Clube do Porto, por causa de uma entrada violenta, tem razão, é verdade, como se as nomeações de Vítor Pereira tivessem a ver com uma entrada violenta em determinado momento de outro jogador, qualquer que ele fosse. Portanto, há aqui uma manobra, não vamos esquecer, dirigida por pessoas ligadas a determinado clube, mas pelos vistos só o Benfica que quer que Vítor Pereira continue. Eu não quero que Vítor Pereira continue. Agora, há aqui uma manobra objetiva que tem em vista a destituição de Vítor Pereira. Ouça, e há convites dirigidos a algumas pessoas que me vieram já dizer em relação aos quais estão a ser convidados para um próximo Conselho de Arbitragem. Marco Ferreira, é a minha opinião, veremos ou não, vai integrar a próxima lista do Conselho de Arbitragem concorrente contra Vítor Pereira. E é bom que estas calúnias, e já agora David Borges não se referiu a elas, mas é bom que se comente que a mesma pessoa que dá uma entrevista ao jornal AS fazendo as declarações que fez, hoje vem já a fazer declarações, a não ser que as declarações sejam falsas, dizendo que é verdade e se quiser pode lê-las. Está aqui, ele diz que nunca disse que Vítor Pereira me pediu para beneficiar o Benfica. Nunca disse que Vítor Pereira me pediu para beneficiar o Benfica. Ou seja, numa só frase, Marco Ferreira desmente toda uma entrevista dada ao jornal AS. Porquê? Porque lhe pediram possivelmente para dar aquela entrevista, porque lhe ofereceram aquela entrevista. Vamos ser honestos. Nem em Portugal, uma entrevista de Marco Ferreira seria a primeira página de nenhum jornal desportivo, exceto no jogo. É a minha convicção.
Depois é a entrevista no AS, para depois ser vendida. Lembram-se de uns vídeos que saíam, que em Portugal eram proibidos, iam para a Espanha sair uma entrevista, para interview, salvo erro, para depois serem vendidos em Portugal. Lembram-se das sondagens, quando as sondagens, há um bocado o David Borges tem toda a razão. Não é só o futebol que está crispado, a gente tem esta mania de que o futebol que está crispado. O país está crispado, o país está dividido, o país é manicaísta, o país é maximalista, estão uns contra os outros. Mas na altura, quando eram proibidas as sondagens em Portugal, nas vésperas das eleições, sabe onde é que se faziam as sondagens? Eram feitas em Portugal e depois saíam num jornal espanhol que podiam sair no sábado. Felizmente isso já acabou. Mas é essa mania. Quando se quer mandar recados para Portugal, vai-se ali, como somos um bocadinho saloios, vamos ali à Espanha, mandamos uma entrevista. Antigamente isso resultava. Hoje em dia, olha, se quer que lhe diga, eu só li as entrevistas porque vim para aqui, porque acho que o país todo nem sequer liga às entrevistas de Marco Ferreira. Mas como é que interpreta esta frase do Vítor Pereira, do Marco Ferreira, que diz que o Vítor Pereira faz isto uma tentativa desesperada de agradar a quem domina o futebol português para fazer eventualmente uma recandidatura às eleições do próximo ano? Pego no exemplo do sorteio dos árbitros, foi claramente o Benfica que não quis o sorteio, apoiando Vítor Pereira nas nomeações que faz. Mas o Benfica não quis o sorteio. Então o Benfica controla 80% da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Sabe qual foi a votação da Assembleia Geral da Federação em relação ao sorteio? Em salvo erro, em 80 votos, ou 80, foram, ou salvo erro, 60 e tal votos. Ou seja, estou a falar de cabeça. Eu não tenho aqui mas o Benfica foi esses votos. Ou seja, a tese conspirativa vai ao ponto de o Benfica controlar todos os agentes desportivos, desde as associações todas de todo o país, até as pessoas eleitas pelos mais diferentes clubes, as pessoas que são eleitas pelos treinadores, pelos jogadores, pelos dirigentes, pelos médicos, pelos enfermeiros. Ou seja, é uma tese conspirativa. Já vi teses conspirativas que até levam as teses conspirativas. Olha, ainda temos um partido agora que acusou o seu dirigente máximo e expulsou e ninguém sabe quem é que está por trás da expulsão. Temos teses conspirativas, nomeadamente em países em que se assumem ditaduras, teses conspirativas de países onde não há democracia. E aí é que há teses conspirativas. Aqui não há nenhuma tese conspirativa. Aqui há votos. É evidente que os votos neste momento estão a ser manipulados na tentativa de que alguém que não seja o Vítor Pereira ganhe as eleições. Porquê? Porque Vítor Pereira, de facto, é um forte opositor a que se volte aos tempos, quer que eu lhe diga, lá em que chego lá à casa e toda a gente diz, lá voltaste outra vez a dizer isso, mas eu digo, aos tempos do apito dourado. Porque verdadeiramente as pessoas que estavam envolvidas e que andam nisso eram as pessoas cujo sistema e que ganhavam campeonatos só à custa de um sistema que se chamava apito dourado e que teve toda aquela panóplia de escutas que nós ouvimos em todo o lado. Ou seja, se é isso que queremos voltar, tenhamos coragem de dizer assim, olha, o nosso grande objetivo é voltar ao apito dourado. Estava lá também, portanto, Benfica. Ou seja, estava uma vez... Estava lá. Olha, Inácio, não estava lá nenhum. Estava uma vez, numa vez em que não é o Presidente do Benfica que faz o telefonema, é o Presidente do próprio Conselho de Diretórios que liga ao Presidente do Benfica a perguntar o que é que ele queria. Se você tiver a consciência tranquila, se você como dirigente do Sporting, eu lhe telefonar, olha Inácio, olha uma coisa, vamos aqui fazer, tiver a gravar por acaso, assim, quem é que você queria para o árbitro? Você até queria o árbitro, o Carlos Xistra, por acaso, vamos ter pelo menos em 23 jogadores em cima a jogar no retângulo, vamos ter pelo menos mais do Sporting que do Benfica. O Carlos Xistra é um conhecido Sportingista. Não será por isso que não vai apitar bem. Mas no campo não costuma ser. Não, isso não sei. Mas dizem que tem até o emblema do Sporting na vizinha de cabeceira. Dizem, eu não sei que nunca dormi, nem me deitei, nem fui ao quarto do Carlos Xistra. Pelo menos sobre isso sou suspeito. Mas o Vítor Pereira também dizem que era do Sporting, não é? Também dizem que era. E o Marco Ferreira do Porto. Os clubes na Assembleia da Liga, os clubes aprovaram que eram a favor do sorteio. Os clubes na Liga. Na Liga, aprovaram. Na Assembleia Geral da Federação. Mas é isto, quer dizer, os clubes não mandam nada. Quer dizer, no fundo são eles que são o futebol, o teto do futebol. Sim. É os clubes. Mas depois têm conseguiram arranjar ali assim uma norma para eles que achavam que era o ideal. Porquê é que era o ideal? Porque eles não acreditam no Vítor Pereira. Os clubes não acreditam. Não é o Sporting nem o Porto. Não acreditam no Vítor Pereira. Porque não é só o Sporting e o Porto que ganha a maioria. Como deve calcular, não é? Depois só quem é o Sporting e o Porto vai emprestando jogadores e quem... E o Benfica não empresta. O Benfica empresta menos, o Benfica empresta. Porque o Sporting empresta quem? Está tudo na equipa B. O Sporting não empresta a ninguém. O Sporting não empresta? Não empresta a ninguém. O Yuri Medeiros não é do Sporting, por exemplo? Até o Benfica. Não tem lá aquele que está no Tondela, que era dos Chaves o ano passado. Não tem? Cuco, não é Cuco, é Guzo. Tem um Mourinho. Você sabe. Eu sei todos. Eu não lhe posso dizer assim, não fazer... O Sporting só tem um ou outro. Eu não posso estar aqui a dizer os jogadores todos. Agora, mas diga uma coisa. Você já reparou que o Benfica está a fazer aqui uma força tão grande para ter o Vítor Pereira
Porquê é que está a fazer essa força? Não quer voltar aos termos do apito Não é dourado, voltar, não quer voltar aos termos... Não, sabe que ali está confortável. Ali está confortável. Você foi um jogador, você já foi campeão nacional como treinador, campeão nacional como jogador, até outras coisas que eu não gosto de lembrar, mas enfim, tristeza. Bom, sabe, mas eu assumo. Mas diga uma coisa, em relação a isso... Você não tem, qual é o grande problema em relação aos sorteios? Agora eu estava-me a esquecer. Ou seja, porquê é que queremos o sorteio quando em nenhum regime, não é sorteio livre, é sorteio condicionado. Em nenhum sistema da Europa, nomeadamente a gente diz sempre que temos os melhores árbitros, achamos que o Pedro Proença devia ter sido eleito para dirigir a final do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa, do Campeonato do Mundo de Clubes. Mas não é por sorteio, é porque ele era o melhor. Se é esse o sistema que a gente quer lá fora, se é esse o sistema que a UEFA tem na Liga dos Campeões, na UEFA, na Liga Europa, se é esse o sistema que nos 53 ou 54 campeonatos da UEFA vigora, pois havia um país, sabe o que é que isto me parece? A aldeia do Asterix, rodeada, hoje saiu o Papiro de César, que é o novo livro do Asterix, rodeada pelos quatro, que era Petit Bono, sabe o que é que o sorteio condicionado seria bom? Sabe o que é que o sorteio condicionado seria bom? Porquê? Porque vocês têm essa... Não é isso. Vocês não é isso, a última vez que ganharam tinha sorteio. Não é isso, doutor. É que o Benfica domina alguns. Domina alguns árbitros. O Benfica domina alguns árbitros. E assim, se houver 3 no pacote para sortear, o Benfica já não sabe se há de falar com aquele, se há de falar com o outro, se há de falar com o outro. O Benfica não fala com o árbitro. Fala. Doutor, fala. Não me diga isso. Depois lá no Benfica, depois dizem... O ano passado a alcunha do Benfica, como sabe, você não gosta muito disto, foi o do Colinho, foi o campeonato do Colinho. Sim, foi o Colinho, mas era o Colinho dos 14 milhões de adeptos e Colinho das pessoas que iam aos jogos. Rigorosamente, como o Rui Santos fez, da Liga Real, não presta. Não presta, doutor. Agora aquilo já não presta. Quer dizer, ver quem é favorecido, a minha solidariedade e decência televisiva de canal impede-me de comentar determinados comentários que são feitos nesta estação. Mas doutor, mas as coisas são óbvias. E perante isto você não pode defender às vezes causas que são tão evidentes. As minhas causas? Sim, a sua causa benfiquista, que é vermelho, mais que vermelho, mais que vermelho, mais que vermelho. Sou. A não ser que seja proibido. Não, você consegue descobrir às vezes ali penaltis que são a favor ou que são contra. Eu digo sempre, nunca vi nenhum penalti bem marcado contra o Benfica e nunca vi nenhuma jogada dentária do Benfica que não fosse penalti escandaloso. Está dito. Mas eu não engano ninguém. E como é que viu este caso dos números de telefone de Jesus e mais 3 jogadores, Rui Patrício, William e Adrian, num blog do Benfica, e que depois, alegadamente, os jogadores e o próprio treinador terão sido incomodados com mensagens? Às vezes o Bruno Carvalho é acusado de incendiar e não sei o quê, mas quem tem incendiado isto muito tem sido o Benfica. E já na Supertaça, naquela semana da Supertaça, foi a história dos SMS. Ainda está por provar esses SMS, que o Benfica nunca conseguiu provar nada. E agora, uma semana antes, o que é que o Benfica faz? Faz um processo um processo judicial contra o Jorge Jesus a pedir 14 milhões. Nitidamente que isto é provocatório. Isto é o momento certo para poder destabilizar o Jorge Jesus. Só que o Benfica sabe, e era escusado de fazer isto, que o Jorge Jesus é imune a isto. Sabe que teve lá 6 anos. O Jorge Jesus foi um treinador que deu muito ao Benfica. Embora agora queiram focar mais aquilo que ele não fez ou aquilo que deixou de ganhar do que focar aquilo que ganhou. Tomara eu ter no Sporting um treinador durante 6 anos e ter os títulos que o Jorge Jesus deu ao Benfica, que deu ao Sporting. Tomara eu, que era bom sinal. E depois agora, para terminar isto, há 2 dias, toma lá agora os números de telefone, liguem lá para o treinador, deem cabo da cabeça a eles, aos capitães, para ver se eles tremecem um bocadinho, para ver se vão destabilizados. Mas não vão. E isto são coisas que ainda vão dar mais força aos jogadores do Sporting, ao treinador do Sporting, para ir para a luz. Se já tinham muita vontade, ainda vão ter mais vontade, porque isto muitas vezes funciona ao contrário. E o Benfica, com a história dos SMS, já esteve o primeiro aviso. O Sporting ganhou a Supertaça. Agora vem com esta história, é talvez um sinal de que amanhã as coisas possam correr também para o Benfica. Amanhã cá estaremos e amanhã depois falaremos mais um pouco sobre para isso. avaliar. David Borges, a verdade é que são casos atrás de casos. As polémicas com os SMS, já aqui referida, os processos judiciais, as alegadas contratações desviadas, neste caso do Frank Servi, as prendas aos árbitros, agora a questão dos SMS a Jesus e mais 3 jogadores. Este clima de guerrilha constante, há memória disto?
num tão curto em espaço de 3 meses, tantos casos em Catadupa? Não sei se já tivemos uma situação parecida com esta, mas houve momentos, e nomeadamente por força da rivalidade de Futebol Clube do Porto-Benfica, no período mais aguçado dessa rivalidade, provavelmente terá havido situações semelhantes. Mas em relação a estes casos todos, eu não valorizo muito a questão dos SMS para os telefones dos jogadores e do Jorge Jesus, porque provavelmente eles, ao fim de 5 SMS, mudaram de telemóvel. Provavelmente, e portanto, daí não terá vindo grande mal ao mundo. Relativamente à questão das prendas do Benfica aos árbitros, não me parece que seja uma coisa muito grave, embora eu diga claramente que neste plano nem um café se deve receber de quem procura oferecer um café, porque esse café pode cair em algum momento em cima da cabeça de quem o aceita. E esta é uma regra que eu segui sempre no futebol e que eu penso que os árbitros devem seguir para que não haja nenhuma situação que caia em cima da cabeça deles e, concomitantemente, caia em cima da cabeça do futebol. Relativamente ao processo do Benfica ao Jorge Jesus, eu acompanho um pouco aquilo que o Inácio disse, isto é, houve um casamento de Jorge Jesus com o Benfica, que é um casamento de profundo amor. Deu para perceber, durante aqueles 6 anos, que havia, de facto, uma ligação muito, muito afetiva entre Jesus e, nomeadamente, os adeptos do Benfica. E Luís Filipe Vieira. E um casamento assim, eu comparo isto às situações da vida das pessoas. Há casamentos de profundo amor que de repente dão em divórcio e partem para profundo ódio. E parece-me que isto é um bocado o que se passa também nesta relação de Jesus com o Benfica. Depende de quem é que promoveu o divórcio. Sim, mas nesta altura, também na vida das pessoas é independente de quem promove o divórcio. O que acontece é que de um amor profundo se passa ao ódio mais extremo. Claro. E o que parece acontecer neste caso é que de um amor profundo que terá existido entre Benfica e Jorge Jesus, parece-me que sim, se partiu para um ódio profundo. E aqui não me interessa muito quem provocou esse ódio. Creio que hoje existe esse ódio. Do lado do Benfica, querer que Jorge Jesus não ganhe no Sporting, e do lado do Jorge Jesus não querer que o Benfica ganhe sem ele. Mas aqui o que eu diria é que numa situação de divórcio desta natureza as coisas devem ser feitas com elevação. Jorge Jesus reconhecer que o Benfica o projetou como técnico e o Benfica reconhecer que Jorge Jesus lhe deu títulos. Pode não ter dado todos os títulos que o Benfica gostaria de ter tido, nomeadamente no plano europeu, mas a verdade é que Jorge Jesus em 6 anos deu títulos ao Benfica. E, portanto, houve aqui ganhos recíprocos. E, em nome desses ganhos recíprocos, deveriam Jorge Jesus e o Benfica encerrar, mesmo que que a ruptura tenha sido conflituosa, deveriam ter encerrado essa situação de uma forma elegante, elevada e sem provocar mais esta crispação que se está a verificar e que vai agudizar-se seguramente, porque não faltarão oportunidades para que isso se agudize, porque haverá novos jogos Benfica Sporting, já dentro de um mês haverá outro em Alvalade e, portanto, isto vão sendo anéis que se juntam para criar aqui um colar complicado de gerir. E, por outro lado, também queria dizer que me parece muito estranho que do lado do Sporting se peça a despromoção do Benfica. Eu não sei a quem é que isso beneficiaria, a despromoção do Benfica. Como penso eu que ao futebol nem nada beneficiaria a despromoção do Sporting ou a despromoção do Futebol Clube do Porto. Digamos que apelar para que a Justiça investigue, a Justiça Desportiva e a Justiça Civil investigue situações que nesta altura se verificam, mas penso que em nome do negócio e da própria relação histórica que existe entre clubes, pedir a despromoção de um rival não é nada que seja muito agradável. Rui Gomes da Silva, todos estes casos em Catadupa entrou naquilo que o David estava a dizer, naquela relação de amor que se tornou ódio. De alguma forma, o Benfica não consegue perdoar a Jesus, a saída de Jesus. Não, vamos lá ver. Eu acho que David Borges subscreve as posições, é assim, todos nós já tivemos, não sei se, quer dizer, em determinado momento uma pessoa tem uma relação de amor em determinada situação e de um momento para o outro aquilo acaba. Aqui não é uma relação de casamento, porque na altura até muitas vezes vai cada um para o seu lado e Luís Vieira a casar. E às vezes não se chateiam mais. Mas vamos lá ver, uma relação destas em que aparece alguém na vida de outra pessoa e ela opta por trocá-lo,
por outra pessoa, é muito difícil que fiquem amigos. Ficará sempre, uma das pessoas pelo menos ficará sempre com alguma magoado. E eu acho que o David Borges tem razão nisso, ou seja, há aqui uma guerra, que é uma guerra surda. Já lá vou ao problema da conflitualidade no futebol português e da conflitualidade no futebol. É que, de facto, Jesus quer provar que sem ele a máquina do Benfica não existe, ou seja, a máquina do Benfica, parafraseando Luís XIV, a máquina do Benfica era ele, não é? Eu dizia ele está sem moi, aqui ele diz a máquina do Benfica sou eu e, portanto, sem mim a máquina do Benfica não existia. E do outro lado, o Benfica tende a provar que Jesus era uma peça de uma máquina e substituindo uma peça por outra, a máquina continua a funcionar perfeitamente, a organização continua a funcionar perfeitamente. Eu acho que esse é a grande dúvida do que é que vai resultar, ou seja, e não há segunda solução, ou seja, no fim da época, ou Jesus ou a máquina ou a organização do Benfica vão ganhar. Uma delas vai ganhar, a outra vai perder. Jesus tem dois números para ganhar, tem o dele e o Porto. Porque se o Jesus ganhar com o Sporting ou com o Porto, Jesus ganha. O Benfica só tem um número, portanto, ou seja, as hipóteses teoricamente, as hipóteses de vitória de Jesus é o dobro da organização do Benfica. A organização do Benfica, eu acredito que é mais forte e que vai ganhar no fim do ano. Primeiro ponto. Mas esta estratégia, de alguma forma, de ataque do Benfica... Mas a estratégia de ataque do Benfica... Não poderá... Não é verdade. A estratégia de ataque do Benfica não é uma estratégia de ataque do Benfica ab início. Quem começou com a estratégia de ataque na dicotomia Benfica-Sporting foi Jorge Jesus. Dizendo uma coisa muito simples, está lá tudo, mas não está lá o cérebro. E, portanto, como lá não está o cérebro, aquilo não vale nada. Intitulando-se, eu sou o cérebro, a máquina, a organização sou eu como lá não estou, aquilo não vale nada. Se recuarmos ao princípio da época, nunca ninguém do Benfica fez nenhuma declaração a favor ou contra Jorge Jesus. Foi Jorge Jesus que veio fazer e incendiar tudo isto. E depois, por aí. Quer que eu lhe diga, é grave, mas é grave dentro dos limites do futebol. Eu não vejo nada aqui. Aliás, o David Borges dizia, com toda a razão, o que é que foram os anos 80 e 90 e há 10 anos e nos anos da Pitorada, a relação entre Benfica e Porto. Ou seja, o grande problema do futebol é que é um bocadinho um mito de Sísifo reinventado e revisitado todas as semanas. Temos esta situação em crescendo, mas amanhã, a partir do momento em que acaba o jogo, isto cai outra vez. A pedra do mito de Sísifo volta outra vez a rolar até ao fundo da montanha e todos nós, ou todas as equipas, os treinadores, os jogadores, os adeptos, têm que levar outra vez a pedra até lá em cima, mas sabemos todos que no dia em que se joga outra vez, a pedra vem para ali abaixo. Portanto, isto não é nada. Ou seja, toda esta conflitualidade, toda esta virilidade verbal, estas acusações, acabam rigorosamente com continuação amanhã, o Inácio à noite, eu aqui na segunda-feira. Mas vale o que vale. Há coisas muito mais importantes. Que os adeptos não, acho que não. Interpretem isso de forma diferente? Acho que não. Os adeptos têm também consciência de que isto vale o que vale. Eu gosto muito do Benfica, eu quero muito ser campeão. Eu fico, agora até ajuda aqui o dia. É verdade que semana em que o Benfica não ganha, a semana não me corre bem. Parece que aquilo não funciona, parece que vai para o escritório e uma pessoa não anda, parece que as coisas não correm bem. Agora, mas a gente sabe que isto tudo, que todos os problemas fossem a questão, é verdade, como diz o Bill Shankly, dizia que o problema do futebol, o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, mas de facto isto vai-se renovando. E o Sporting não é campeão há não sei quantos anos, o Benfica não foi campeão há não sei quantos anos, o Porto já não é campeão há 2 anos, mas todos temos a esperança em cada momento de podermos vir a ser. Isso é que dá graça ao futebol. Vê com naturalidade que Jorge Jesus, por exemplo, seja naturalmente mal recebido amanhã no Veja só... O quê? Não vejo com naturalidade. Eu digo uma coisa, eu só não vou lá para baixo porque não me deixam, tenho que estar cá em cima, porque senão tinha comprado um bilhete atrás ali do banco do Sport. Ou seja, eu também não engano ninguém. Agora não vou ver para os meus filhos e vou dizer, não façam isso, que isso é feio, temos que ser todos. Claro, como é evidente, só baterei palmas, aliás, já disse, só baterei palmas aos 3-0. Não, mas desculpa, mas a minha tese é diferente da sua. É. Porque Jorge Jesus, quando disse que estava lá tudo e só não estava lá o cérebro, foi ao fim de um mês em que ele saiu do Benfica. Repare, num mês, o Rui Vitória, nem outros Rui Vitórias, quaisquer do mundo, dos melhores do mundo, conseguem mudar aquilo num mês. Daí ele ter dito, isto não é nenhum incêndio. Incêndio, sabe o que é que foi? Foi o Sporting que utilizava aquela unidade hoteleira do Holiday Inn em Gaia. E o Sporting marcou lá a reserva. E o Holiday Inn disse que não, porque o Benfica já tinha dito ao Benfica ou nós. Isso é que é incendiar. Porque é que o Sporting joga numa semana no Norte e o Benfica joga em Lisboa? Porque é que o Sporting não havia de utilizar aquela unidade hoteleira e o Benfica que não estava lá, que jogava em Lisboa,
Qual era o problema? Isso começa a incendiar, e como começa a incendiar também nos SMS. O Benfica começa a incendiar bem isto. Agora, do cérebro, doutor, do cérebro, isso é uma coisa natural dizer que está lá as ideias, e ele até elogiou o Rui Vitória, até disse que aproveitou bem o que lá estava, e naturalmente, com o tempo, o Rui Vitória vai impondo as suas ideias. Com o tempo normal. Com o tempo, naquela altura, dizer que o cérebro estava lá, que foi uma coisa incendiária, não concordo consigo, mas isso é a minha opinião. Respeito. David Borges, no plano... Agora, desculpa lá, mas amanhã o Jorge Jesus devia ser recebido muito bem no Estado da Luz. E vai. Vou-lhe dizer uma coisa, não é com Cebiadelas, nem com Paulos. Deveria ser. Não, deveria ser, porque no fundo, quem saiu do Benfica não foi Jorge Jesus. Foi o Benfica que saiu. Foi o Benfica que mandou o Jorge Jesus embora. E isso... não se pode pôr o odioso para cima do Jorge Jesus quando foi o Benfica que não o quis. Mas, por isso é que ele devia... Só porque foi para o rival não deve ser bem recebido no Estado da Luz. Não. Mas o Jorge Jesus vai ter sempre, e passado este tempo, depois daqui a uns anos, o Jorge Jesus vai ter sempre o lugar dele na história do Benfica. Nunca... Mas vai ter. Eu só espero e tipo, torcerei. Mas não acha que ele devia ser bem recebido? Não acha que ele devia ser bem recebido? Mas eu acho que ele vai ser recebido institucionalmente. Agora, você não pode controlar a reação dos adeptos. Sim, mas... institucionalmente vai ser recebido. Não, mas você estava a dizer aí que se dissesse que eu sou adepto, eu sou índio. Não, eu já estou a dizer... Ele tem uma juba, ele é leão. Não, mas eu sou um índio. Eu sou verdadeiramente... Ouça, o meu grande objetivo na vida é um dia inscrever-me numa daquelas claques do Benfica, ser dos não-name. Não sou das claques. Dos no-name ou dos diabos vermelhos e passear. Mas não legalizam as claques, mas eles têm lá as casas no Estado da Luz. Há uma única certeza que eu tenho, sabe qual é? É que antes de ser dirigente do Benfica, já lá vão quase 7 anos, eu ia a todos os jogos, há muito jogo do Benfica fora. Então, quando era miúdo com os meus pais, ia muito e via muito. E tenho a certeza, quando deixar de ser dirigente do Benfica, continuarei a muitos jogos do Benfica, cada vez mais, porque sabe uma coisa, isto, como você sabe, isto é uma coisa que é o bichinho. E ser do Benfica é uma coisa fascinante. Você não tem essa graça. Você não tem essa graça. Fascinante não tem nada. Se tivesse, mas havia de perceber que é uma coisa extraordinária. Eu fiquei empolgado com o verde. É como ter a graça, o dom da fé, está a ver? É uma graça que Deus nos concede, também ser do Benfica é uma graça que Deus nos concede. David Borges, hoje o Manuel José dizia a respeito deste regresso de Jesus à Luz que, e estou a citar, deve ir ao aquecimento e levar porrada para ter aquele impacto inicial durante o aquecimento, para que de alguma forma não afete ou não o afete um ambiente eventualmente hostil durante o jogo. Esta parece ser uma estratégia possível. O Rui Gomes da Silva referiu aqui uma coisa que é verdadeira, que é o futebol é um jogo de vida ou de morte. Não é um jogo de vida ou de morte, é mais do que isso. Primeiro ponto. E, portanto, do lado dos adeptos há provavelmente um sentimento semelhante a esse. O jogo da manhã não é de vida ou de morte, será um bocadinho mais do que isso. Mas eu sou, e ao contrário de pessoas que têm uma filiação clubista tão forte como é o caso do Inácio e do Rui Gomes da Silva, sou, e muito sobretudo como adepto, um romântico no futebol. E tenho referido isso muitas vezes. E, portanto, tenho a expectativa de que amanhã, na fase do aquecimento, Jesus receba aplausos dos adeptos do Benfica. E depois, quando o jogo começasse, começa a receber também uns assobios, porque aí já entra, de facto, a competição a sério, a bola a rolar. Mas, David Borges, mas o Jorge Jesus não costuma assistir ao aquecimento. Sim, mas não seria mau que fizesse esse teste. Mas este conselho era bom, porque, como é evidente, desgradua depois o momento. Fico convencido que poderíamos ter uma surpresa e que haveria um sentimento de gratidão de adeptos do Benfica, provavelmente não todos, porque no futebol, se não somos gratos, então faz pouco sentido estarmos envolvidos no futebol. E acho que no caso de Jorge Jesus e do Benfica há, ou devia haver, um sentimento de gratidão mútua, porque ambos cresceram à custa um do outro. O Benfica cresceu à custa de Jorge Jesus, e é preciso reconhecer esse mérito de Jorge Jesus, e Jorge Jesus cresceu à custa do Benfica, e também precisa Jorge Jesus de reconhecer isso. E reconhecendo os dois lados isso, provavelmente ultrapassar-se-á esta fase conflituosa em que ambos vivem, e se normalizará a situação. Porque a verdade, também como disse o Rui Gomes da Silva, é que o futebol se vai renovando e a pedra vem cá para baixo e tem que se levar a pedra outra vez lá para cima, e já dentro de um mês vamos ter se calhar um mês de alguma acalmia, mas nas proximidades do Sporting Benfica, lá estaremos todos a levar a pedra lá para cima. Lá vem mais uns SMS. Ou outra coisa qualquer. Rui Gomes da Silva, no plano futebolístico, como é que avalia as duas equipas neste momento e como é que avalia também as chamadas dos jovens Nuno Santos e Renato Sanches? É uma equipa de Champions com uma equipa de Liga Europa, uma diferença abissal entre as duas.
Agora, um bocadinho mais a sério, acho que vai ser um jogo muito intenso, muito disputado. O Benfica tem ali, as entradas de Jorge Jesus geralmente são muito fortes. Jorge Jesus vai tentar fazer tudo, ou vai tentar condicionar o jogo nos primeiros 15 minutos de cada uma das partes, normalmente é sempre assim. Mas também, todos nós sabemos, então nós que sabemos o que é que o Jorge Jesus é capaz, também sabemos das fragilidades de Jorge Jesus. E quer queiram, quer não, houve aqui uma enorme surpresa, uma surpresa muito positiva, que é a forma como o Rui Vitória, sem entrar em conflitos, sem entrar nesta guerra verbal, se tem afirmado. E eu acho que, em minha opinião, para além da qualidade de Rui Vitória, para além da sua capacidade, para além até da carreira na Liga dos Campeões, em termos internos o Benfica teve um mau resultado, foi Aroca, num jogo em que rematou 32 vezes, não marcou nenhum golo, foi o único mau resultado. Se o Benfica tivesse ganho em Aroca, o Benfica estava à frente do Sporting. Se o Benfica tivesse ganho em Aroca, o Benfica estava à frente do Porto, mesmo depois já ter ido ao estádio do Dragão. Portanto, a única coisa que correu mal nesta época, tirando o Galatasaray, que o Benfica poderia também ter... Falta ganhar a União. Quê? Falta ganhar a União, não, para estar à frente. Está bem, com todo o respeito. Não está ganho. Não, está bem, mas dos jogos que fez, o único jogo que correu mal é o jogo em Aroca. E, portanto, agora, eu estou convencido que o Benfica vai ganhar o jogo. O Benfica tem mais futebol do que o Sporting para ganhar o jogo. Segunda questão, o Benfica pode ter ali uma maior fragilidade com a ausência do Nelson de Semedo, acredito nisso. Acho que o Brian Ruiz não terá a velocidade que tiveram os jogadores do Galatasaray, portanto não me preocupará o defesa direito. Talvez Gelson, se for o caso disso, me preocupará em termos de defesa esquerda. Agora, há aqui um problema. Esta aposta na juventude é uma aposta para continuar. Agora vem outra vez o Nuno Santos, vem o Renato Sanches, vem tudo isso, todos os jogadores que já estavam ano passado, não foram jogadores que apareceram este ano, eram jogadores que já estavam há 2, há 3 anos e que em determinado momento não foram lançados, mas não foram lançados, com todo o respeito, não foram lançados porque havia ali uma atitude de braço de ferro, ou seja, eu só faço o que quero, não faço o que acham que eu devo fazer, e isso, não sei a quem é que beneficiou, prejudicou os jogadores. Olha, deixou um jogador, Paulo Lopes, o ano passado, à conta de uma coisa dessas, de no último jogo o Benfica não precisar já não precisar de ser campeão. O Paulo Lopes não foi campeão por uma coisa de braço de ferro desses. No primeiro ano em que o Benfica foi campeão, 2009, 2010, o Pedro Mantorras não foi campeão à conta desse braço de ferro. E são braços de ferro que, de facto, valorizam muito a pessoa em termos de afirmação, no caráter afirmativo na relação pessoal, nas relações pessoais, mas de facto não trazem nada de bom na relação de conjunto e na relação da própria equipa. Augusto Inácio, perspectivando este jogo e a equipa do Sporting, Brian Ruiz ainda não é uma certeza para este jogo. Ficava admirado em ver Mateus Pereira a jogar de início na Luz? Não, eu não ficava nada admirado, até porque o Jorge Jesus tem demonstrado no Sporting, tem lançado muitos miúdos. O Gelson Martins tem jogado muitas vezes, o Mateus Pereira tem jogado agora e tem feito golos. Por isso, parece-me a mim que ele no Benfica tinha condições de jogadores que eram muito melhores que aqueles que eram da formação do Benfica. Agora, deixe-me dizer que o Sporting teve este jogo na quinta-feira. E há quem diga que foi um jogo fácil, foi muito fácil, é uma equipa albanesa. Mas o Benfica jogou contra o Galatasaray, que eu diria que é uma equipa de reformados. Porque só 3 jogadores estão abaixo dos 30 anos. O Muslera tem 29, o Carol, que era do Benfica, tem 24 e o Otsequino tem 28. O resto é 32, 30, 31. Por isso é que é uma equipa de reformados. Quer dizer, o Benfica não tinha, na minha opinião, teve 5 o Atlético de Madrid, um osso bem duro de roer. Penso que este jogo era um jogo que estava perfeitamente bem ao alcance do Benfica e acabou por perder. Perde este jogo e há quem diga que não tem influência para o derby. Mentalmente e interiormente nos jogadores tem algum peso, porque vem de uma derrota, não é uma coisa que vem de uma vitória, mas creio que as duas equipas provavelmente vão jogar no mesmo sistema. Provavelmente, digo eu. Agora, se Brian Ruiz não jogar, é muito provável que o Jorge Jesus possa colocar o Mateus Pereira ou o Gelson, ou uma outra solução que eu não vou dizer aqui qual é, que pode ser uma surpresa. Diga. Não posso dizer, que é uma surpresa. Está tudo à espera de uma coisa e pode ser outra. Diga o que eu vou dizer, Bruno Carvalho. Não, Augusto Inácio. Augusto Inácio, diga-me, você foi campeão europeu com quantos anos?
31. Ei, caramba, você era já um reformado. Era reformado. Como este que o Benfica jogou com o Galatasaray. Você era reformado, Estamos não sabia que mesmo na você reta já final. era uma equipa de reformados. reformado. Estamos mesmo na reta não. final. Eu David tinha Borges, 31. um comentário rápido no plano estritamente futebolístico. Como é que analisas as duas equipas para este encontro? O jogo já tem tantos focos psicológicos que a derrota com o Galatasaray ou a vitória frente aos albaneses não vão influenciar grande coisa, porque os próprios jogadores, que não são burros, são inteligentes, sentem que há aqui uma questão que paira sobre este jogo, é que nenhuma das equipas pode perder este jogo. Por uma questão de orgulho, já não estou a falar tanto em termos de competição, por uma questão de orgulho por aquilo que já aqui foi dito. O Benfica, para provar que com vitória é capaz de dobrar Jorge Jesus, e Jorge Jesus para provar que sem ele o Benfica não ganha. E, portanto, há aqui um braço de ferro, vai haver um braço de ferro que obriga qualquer das equipas a ganhar, e quem perder sairá atingido deste jogo, e veremos com que força, com que impacto. Em relação ao jogo propriamente dito, eu acho que o Benfica tem momentos de jogo mais empolgantes que o Sporting, ou tem tido, mas parece-me menos consistente que o Sporting naquilo que eu tenho observado do que vai desta temporada. E acho que Jorge Jesus está a fazer no Sporting aquilo que fez no Benfica, que foi dar à equipa uma grande consistência, sobretudo a partir de uma grande solidez defensiva, que no Benfica está a falhar, curiosamente. Por força, provavelmente, da ausência de Maxi Pereira e depois da ausência de Nelson Semedo, para falar apenas do jogo com o Galatasaray. Para o Benfica. Como? Vai ser um problema para o Benfica, o lado direito. E porque não o só o lado Silva é direito, aquele o lado jogador, esquerdo. o Silva é um jogador, cada vez que faz um jogo, fisicamente nunca sabe como é que mais está. geral do lado direito. E aí é capaz de tirar um jogador do meio campo. Mas do lado para meter esquerdo no lado também direito. não está fácil. E, portanto, quando uma equipa tem fragilidades defensivas, começa a ficar muito exposta à outra, e sobretudo a um Sporting que me parece estar nesta fase mais consistente. David Borges, Rui Gomes da Silva, Augusto Inácio, obrigado pela vossa presença. A ver, vamos quem vai levar de vencida ou não o grande derby da jornada 8, Benfica Sporting. Boa noite.